hoje eu quero te contar um pouquinho sobre o que são os transtornos do neurodesenvolvimento, quais são os números de prevalência mais atuais e como um diagnóstico correto pode alterar completamente o tratamento e os próximos passos dessa criança e dessa família. Se a gente não se conhece ainda, meu nome é Larissa Wider, eu sou psicóloga, mãe e especialista em saúde mental da família. O que são, então, os transtornos do neurodesenvolvimento? Primeiro, é importante nós entendermos o que é típico e o que é atípico. Antigamente, as pessoas elas falavam muito, o normal, essa criança não é normal, aquela criança é normal, tem alguma coisinha de diferente, olha, aquilo lá ela não faz igual. Hoje nós chamamos de comportamento típico ou comportamento atípico, desenvolvimento típico ou desenvolvimento atípico. O que seria isso então? Típico, esse antigo normal. Dentro da psicologia e da medicina, existem muitas pesquisas sobre a prevalência de doenças, de transtornos. É muito trabalhado, então, a noção de o que acontece na maioria da população mundial. O que nós chamamos de frequência, ou seja, o que mais acontece. O que dentro de uma população enorme mais acontece, quais são os comportamentos, o que é a norma, o que é a média dentre toda essa população. Então, o que é típico é o que é mais frequente. Por exemplo, os marcos do desenvolvimento. Como que surgiu esses marcos? Os pesquisadores viram que na média da população, na média populacional, a maioria das crianças com 1 mês, com 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses e assim por diante ao longo da vida, iam apresentando alguns comportamentos, alguns marcos do desenvolvimento, iam avançando algumas etapas de aprendizagem. Outro exemplo é a inteligência, o QI. Ao avaliar as pessoas no mundo, nós sabemos a pontuação em alguns testes, tendo essa média da maioria das pessoas. Nós sabemos que quem está abaixo da média pode ter, então, uma deficiência intelectual, como quem está acima da média pode ter uma superdotação. Nós utilizamos o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Quem faz essas pesquisas é a Associação Americana de Psiquiatria. E esses transtornos do neurodesenvolvimento, eles estão em um grupo de diagnósticos das encefalopatias crônicas não evolutivas. Então, calma. Eu vou colocar até um desenho aí para ficar mais fácil. Mas nós temos a nossa caixa craniana, que seria o crânio, o osso. Dentro dessa caixa craniana, nós temos o nosso sistema nervoso central. Fazem parte do sistema nervoso central o encéfalo e a medula espinhal. O que é afetado nos transtornos do neurodesenvolvimento é o encéfalo, que seria o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. É por isso que os transtornos do neurodesenvolvimento são tão complexos. O sistema nervoso central é responsável por receber todas as informações e transmitir para todo o nosso organismo. Ele é responsável pelas funções vitais do nosso corpo, por toda a regulação do nosso corpo, pela coordenação motora, pelos pensamentos, pelos comportamentos. O que significa então encefalopatia? Encéfalo são essas questões de regulação, receber e transmitir informações para o corpo inteiro. E patia, que vem do grego, sofrimento, doença. Então, seria uma doença no encéfalo. Uma doença crônica é uma doença de longa duração. É por isso que os transtornos do neurodesenvolvimento acompanham toda a vida dessa criança. Eles também são não evolutivos. Por quê? Porque eles não são progressivos, eles não pioram com o tempo. Podem causar deficiências persistentes e alterações no desenvolvimento motor, cognitivo e sensorial. Nós sabemos, como no autismo, que se o indivíduo não faz um tratamento,
provavelmente aqueles sintomas irão se intensificar. Isso não quer dizer que esses sintomas evoluíram, que eles progrediram. Isso só quer dizer que por falta do tratamento, aqueles sintomas, com o passar do tempo, apareceram mais, ficaram mais evidentes. Ficou mais fácil da gente observar a diferença entre a média, entre a norma, que é típico, do que é atípico. Nós também costumamos falar que muitas vezes os transtornos do neurodesenvolvimento andam de mãos dadas. O que seria isso? Um transtorno vem acompanhado de outro. Isso nós chamamos de comorbidade. Alguns dados importantes. Uma em cada 31 crianças nascem com autismo. Cerca de 8% da população mundial de crianças e adolescentes tem TDAH. O TOD afeta cerca de 3% das crianças. E a dislexia atinge mais de 7 milhões de brasileiros. Para conduzir e organizar melhor o dia a dia de pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento, eu criei o protocolo de conduta. E eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo mais detalhes sobre ele. Tudo começa no diagnóstico certo. Cada criança é única. E na neuropediatria e na neuropsicologia, nós entendemos que nós precisamos avaliar a dimensão de cada habilidade, avaliando os graus, então, da atenção, do contato visual, de cada comportamento, de cada habilidade. Você precisa saber qual o diagnóstico correto do seu filho, porque assim você vai conseguir escolher melhor qual a terapia mais específica e mais adequada para ele. Quanto antes você tiver o diagnóstico e assim iniciar o tratamento, maiores são as chances de você acompanhar uma evolução mais rápida do seu filho e uma melhor qualidade de vida para você e para toda a sua família. Se esse conteúdo te ajudou, curte esse vídeo, se inscreve no canal e recomende esse vídeo para outras famílias que precisam dessa informação. Me conta nos comentários também como eu posso te ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.